Olá, esse é o Amigo no Rio. Hoje nós vamos trazer para vocês um pouco sobre a capoeira. A capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular e música. Foi desenvolvida no Brasil principalmente por descendentes de escravos africanos, com alguma influência indígena. Ela se caracteriza por golpes e movimentos ágeis e complexos. Utiliza muitos chutes e rasteiras, além de cabeçadas, joelhadas, cotoveladas e acrobacias em solo e aéreas. Uma característica que distingue a capoeira da maioria das outras artes marciais é a sua musicalidade. A palavra capoeira se origina do tupi-guarani e significa aquele que foi para a mata. Esse é o Amigo no Rio e é um prazer tê-los conosco. Bem, estamos aqui com o mestre Baiano e mestre China. Vamos conversar um pouquinho, eles vão contar um pouquinho para nós sobre a capoeira. Mestre Baiano, conta pra gente um pouquinho sobre a origem da capoeira. Então, a capoeira ela chegou aqui como uma dança, né? E aí se transformou como um jogo e como uma luta. E hoje é a arte marcial brasileira, autenticamente brasileira. A luta é brasileira. Perfeito. Conta pra gente como é que foi realmente que essa arte, ela teve essa origem tão diferente das outras, porque ela tem uma musicalidade muito forte, ela tem movimentos que parecem mais um baile, mas ao mesmo tempo ela se transformou em mecanismo de defesa dos escravos que fugiam nas senzalas, né? Essa coisa da musicalidade, a princípio era nos tambores, né, a capoeira. Mas o berimbau já existia na África. E aqui pelo Brasil, os ambulantes usavam berimbau para chamar a atenção. E aí, ninguém sabe como, mas terminou que ela encaixou o berimbau, se encaixou com os tambores. E hoje o berimbau é o principal mestre da roda de capoeira. Ele que dita o tipo de jogo que você vai fazer, se é rápido, se é lento, se é de guerra, se é de amor. Entende? Conta pra gente um pouquinho, mestre China, sobre os principais instrumentos que são utilizados numa roda de capoeira. Nosso grupo trabalha com berimbau, atabaque e pandeiro. Muitas rodas trabalham com agogô, com reco-reco e alguns instrumentos eles são colocados, mas os tradicionais é berimbau, atabaque e pandeiro. Perfeito. Vamos voltar um pouquinho para a origem. Houve um período, logo após a proclamação da República, no final do século XIX, que a capoeira se transformou numa atividade clandestina. Fala um pouquinho para a gente dessa época. Então, naquele período que os escravos foram libertos, o que aconteceu? Eles ficavam vagando na rua, não tinham o que fazer, não tinha trabalho, não tinha casa, não tinha nada. Os escravos conseguiram voltar para a África, eles conseguiram sobreviver na África. E aqui no Brasil eles continuaram muito tempo como escravos, só que quando saía para a rua, eles faziam um favor para alguns que tinham dinheiro, que chamavam eles para bater em alguém, para fazer cobranças na rua. E aí, tempo de festa, carnaval e tal, a violência era muito grande. Eles brigavam muito, eles começaram a usar navalhas também. E aí a capoeira teve que ser proibida. Várias vezes prendia, mas não tinha resultado. Aí o que aconteceu? Saiu um decreto-lei que era proibido a vadiação de capoeira. Quem fosse pego praticando capoeira era preso. E se fosse a segunda vez, ia lá para essa ilha Fernando de Noronha, foi muito capoeirista preso para lá. Isso mudou a partir da década de 20, com um capoeirista que praticamente deu origem à capoeira moderna, que foi o mestre Bimba. Conta um pouco pra gente da história do mestre Bimba e como é que ele influenciou essa mudança. Então, o mestre Bimba foi um gênio para a época dele, né? Ele percebeu que a capoeira que ele fazia, que nós fazíamos, era uma capoeira que não era muito lutada, não era muito respeitada. E estava chegando no Brasil várias outras lutas. Aí então ele chamou o pessoal na Bahia, reuniu com o pessoal e falou que precisava mudar o tipo de capoeira para transformar a capoeira em luta mesmo. E aí ele criou a capoeira regional baiana. E aí a partir daí, a capoeira foi mais respeitada como luta. E ele deu muita sorte também, porque ele fez uma apresentação para o presidente. E o presidente, a partir daí, liberou a capoeira como cultura e como arte.
e deu a ele o direito de abrir a primeira academia oficializada de capoeira, foi a Academia do Mestre Bimba. Perfeito. Você falou, estávamos falando aqui agora há pouco, sobre a regionalização da capoeira. Existem diversos estilos. Fala um pouquinho para a gente, conta alguns dos estilos de capoeira que existem hoje. Capoeira de Angola, né, que é um jogo mais malicioso, um toque mais lento, mas porém não é que não seja mais bobo, tem a pancada também. A regional, que é mais em cima, né, e nós temos um trabalho completo, trabalhamos com toda a capoeira.